Voltamos, pessoal. Graças a Deus, tomar uma aguinha aqui. A gente continuar o nosso estudo, né? Qual é o nosso estudo hoje, pessoal? Que a gente estava falando aqui. O que é o pensamento, né? Cadê aqui? O que é o pensamento espiritual? O que é isso, pessoal? Por que é importante saber qual é o nível de pensamento espiritual que a gente está tendo? Será que a gente está tendo mais pensamento espiritualizado? Será que estamos tendo só pensamento carnal, né? Pensamento da densalidade, do ego, né? Até no meio que se diz espiritual, está com pensamento de denso, pessoal. Eu vejo por aí. Eu digo, como é que pode? Entende, pessoal? Por isso que precisamos, esse estudo é importante do pensamento, para a gente saber qual é o nível de pensamento que a gente está emanando aqui nessa realidade. Né? Porque pessoas aí religiosas, eles estão em um grupo, mas eles estão lançando um pensamento. E às vezes ele pensa que é um pensamento evoluído e às vezes não é. Né? O engano está aí. Né? Fazer igual os pessoal da propaganda. O golpe está aí, né? O laço do passarinheiro está aí. Entende? Precisamos estar atento a isso, né? Aí, aonde foi que eu parei? Eu parei aqui, né? O poder do pensamento, né? O poder do pensamento é como absorvemos o oceano de energia. Você sabe, né? O oceano de energia é toda essa psicosfera que a gente está inserido aqui. Não é isso que ele falou lá? Absorvendo o oceano de energia em que vivemos, de forma que ela não determina nem causa fragilidade excessiva. Podemos entender esse princípio com a capacidade de toda a energia que chega até nós pode ser transformada ou se adaptar à nossa estrutura. Então, pessoal, de acordo com o que você está pensando, a energia que está circundando você, né? Que é esse oceano, essa psicosfera da Terra, ela pode determinar, ela não determina diretamente. Né? O que vai determinar é o seu pensamento, é sua vibração. É por isso que se você está numa vibração alta, as energias baixas, ela não lhe atinge com tanta frequência. Vai atingir uma vez? Vai. Porque a gente oscila, né? A gente não só fica só no pico, né? No pico do Monte Everest, a gente não fica lá. A gente, às vezes, dá uma baixada porque a gente é humano, né? E a gente está nesse balanço desse oceano, sabe? A gente está nesse balanço, então. Uma vez a gente vai perceber as energias negativas. Não tem como, pessoal. Né? Aí ele fala, podemos entender que esse princípio, com a capacidade de toda a energia que chega até nós, pode se transformar ou se adaptar à nossa estrutura. Então, a energia que chega até nós pode ser transformada ou então a gente se adaptar à nossa estrutura. Então, pessoal, por isso que uma pessoa que está na densalidade, né, com a energia baixa, eles já estão adaptados à energia que estão aí. Eles estão adaptados. Então, a gente que trabalha
uma energia mais sutil que não se adapta muito a essa energia que está sendo emanada no ambiente. Entende? A gente tem dificuldade, então a gente tem que transformar essa energia, sabe, em uma energia mais sutil, boa. A gente que tem essa dificuldade. Mas as pessoas que estão aí, ó, você vê o cara que vai pro bar, bebe, fica lá na dele, ele lá, o espírito tá abraçando ele, ele tá de boa, tá nem aí, sabe? Porque ele já adaptou-se àquele nível de energia ali, pessoal. É isso que acontece, entende? Tá? É isso que acontece e está acontecendo, né? Aí ele fala, toda a energia que percebemos ao nosso redor pode ou não nos influenciar de forma positiva ou negativa. Então, toda a energia que está ao nosso redor, pessoal, seja ela de uma pessoa ou do ambiente, de tudo, a gente pode ela sentir positiva ou negativamente. Vai depender da energia que está ali naquilo. Entende? Aí ele fala: todos nós temos como maior ou menor frequência pensamento negativo, improdutivo, pessimista. Isso acaba refletindo na nossa realidade psíquica, o qual precisamos de uma correta educação mental baseada nos propósitos nobres e princípios elevados. Então, pessoal, todos nós temos, é por isso que todos nós precisamos trabalhar aqui esses princípios elevados, né? Esses propósitos nobres que estão na nossa alma. Por isso que o nosso trabalho aqui é o trabalho da espiritualidade, para a gente se conectar com essa alma, que lá tem princípios nobres, princípios divinos, que a gente vai colocar aqui, o qual vai fazer com que a gente, nosso pensamento mude e, e passe por uma elevação maior, né? Uma frequência, uma faixa de frequência elevada. É aonde tá os mentores, os anjos, né? Que eu falei no outro vídeo aqui, né? Por que a gente tem que estar na faixa de amparo, né? Aonde tá esses seres? Então, esses seres não estão pensando em coisa, fazer o mal e nada, eles estão pensando em fazer o bem, pessoal. Entende? Quando passa para uma região mais baixa, aí existem seres, né? Problemáticos que não quer que a gente evolua, igual um mentor, um anjo, ele não quer que a gente evolua a nossa consciência. Então, ele vai trabalhar contra. Entende agora o jogo que é jogado tanto nessa realidade como no mundo espiritual? A gente precisa entender esse jogo, pessoal. É o jogo que é jogado, né? Se você não sabe as regras do jogo, não sabe que está no jogo, você não sabe quem é você está perdido aqui, você vai sofrer nessa realidade. Não tem para onde correr. Você tem que tomar consciência, despertar, saber que você está no jogo, entender como é que o jogo é jogado para que você se saia bem. Entende? Aí ele fala, somos responsáveis porque criamos e por isso devemos estar atentos ao que estamos pensando. Então, temos que estar atentos qual é o pensamento que a gente está emanando para o ambiente, para as pessoas, o que é que a gente está fazendo. Temos que estar vigiando disso, porque isso aí vai determinar a sua colocação aqui, em que faixa você está, em qual nível você está, entende? Aí ele fala, um homem pode ser considerado um pensamento que é exteriorizado, fomenta inútil, conforme a sua paisagem mental. Então, conforme o que você está lá na paisagem produzindo ali, a existência física será plasmada, face ao vigor da energia direcionada. O pensamento é uma manifestação do anseio espiritual do ser. Então, o pensamento só é
essa manifestação do anseio que está lá no ser espiritual. Entende? Por isso que é pensamento espiritual. Foi o que eu coloquei. Aí ele fala, não uma elaboração cerebral do corpo. Não é uma elaboração cerebral do corpo, pessoal. Não é. Entende? Muitos pensam assim, né, pessoal? Eu já vi aí gente falando um monte de bobagem, pessoal. Eu digo, nossa, precisa estudar mais sobre espiritualidade, sobre essas coisas. Expansão da consciência, porque ainda não tem conhecimento, né? Aí ele fala, sendo um espírito agente da vida, nos intrincamos painéis da sua mente sem originar as ideias, que se manifesta através do impulso cerebral, cujos sensores captam ondas presentes e transforma, dado expressão e forma que reveste o conteúdo de que se faz portadora. Então, o cérebro só vai receber a informação, né? Que eu até tomei na psicologia, neurociência, né? Que é a sinapse, ele vai receber aquela energia que você vê que as sinapses, os neurônios lá, eles não é ligado não assim, não tem um fio ligando. É o quê? Ele se liga através da onda de energia que é passada no cérebro. O cérebro todo aqui, pessoal, tá tudo em energia. Tá tudo em eletricidade assim, ó. Né? Eu tomei isso em neurociência. Até o professor lá de neurociência, ele sabe disso, né? Entende? Então, é o qual a informação é passada, vem da nossa consciência, do espírito, aquela energia que é passada a informação para o cérebro para a gente transmitir, expressar aquilo que a gente está pensando, a gente se comportar, a gente fazer tudo. Entende? O cérebro só é tipo um hardware, pessoal. Você já viu um hardware de computador? Quem sabe, entende de computador, sabe que é só um negócio que não é o que produz ali, é só aquilo para transmitir aquela informação que está sendo produzida pela placa-mãe, né? Entende? Só é para ser produzida. Ele só está sendo o reprodutor da mensagem que vem do Espírito, que é conhecida como os nossos pensamentos. Entende? É isso, pessoal. Não entenda errado. Aí ele fala, educar o pensamento, né? Para agir mais adequadamente. Cultivar boas ideias a fim de transformá-las em ações promotoras da mudança que pretendemos no mundo. Comungar com a fonte da vida através da oração, preces, né? Meditação, desenvolver a intuição e usar para guiar a mente as ações no rumo correto. São possibilidades ao nosso alcance, aguardando nossa decisão e o uso da nossa liberdade de escolha. Então, pessoal, a espiritualidade ela está esperando você, a sua tomada de decisão. Foi ontem, né, que eu falei aqui no vídeo sobre adoração, né? Então, a adoração é uma coisa espontânea que vem da nossa consciência. É uma tomada de decisão, né? A mesma coisa, o despertar é uma tomada de decisão que a gente vai fazer isso para que esses pensamentos negativos não tomem conta do nosso ser, da nossa consciência, porque pode cauterizar a nossa consciência. Se a gente está com a mente cauterizada, a consciência, a gente não vai poder entrar em conexão com esse ser divino, com esse Deus interior. A gente não vai. Então, por isso que a Bíblia, Cristo, todo esse está ensinando a gente cuidar dessa consciência. Entende por que a gente não tem que sair por aí fazendo besteira? Entende por que
a consciência moral, que foi o vídeo que eu falei, é importante para a gente, pessoal? A gente não pode fazer isso, né? Eu sinto muito, pessoal. Esse é o engano que a Matrix está colocando, que você tem que sair fazendo essas coisas aí. São coisas aprendidas aqui nessa realidade. E está levando a consciência ao engano, ao desvio, ao erro. Entende? Porque ele fala, temos que comungar com a fonte de vida, como é? Através de prece, oração, meditação, né? Desenvolver a intuição, usá-la para guiar a mente. Então, por isso que a nossa intuição, quando a gente está é para guiar a nossa mente, a nossa ação no rumo correto. Então, no rumo da elevação da nossa mente, da nossa consciência. Para o quê? Para nos possibilitar a nos alcançar, aguardando a nossa decisão. Então, a espiritualidade está aguardando a nossa decisão, a nossa liberdade de escolha, que é o quê? O nosso livre-arbítrio, né? A espiritualidade não vai trabalhar na sua vida enquanto você não permitir. Cristo vai estar aí, ó, batendo na tua porta. Depende de você. Se você quer que Cristo reine na sua vida, você vai abrir a porta do coração, da alma, né? Se não, você tranca, não quero isso. Aí depois, quando você estiver sofrendo, você volta de novo, né? Porque é assim que acontece com as pessoas, pessoal. Endurece o corpo, vai até no momento é quando não tem mais jeito, né? Que ela vê que não vai mais usar o corpo aqui, tá com doença, tá com a dificuldade, tá com isso, aí ela vem para a espiritualidade. A verdade é essa, pessoal. Todo mundo só vem para a espiritualidade, para a conexão com Deus, quando está no bagaço, quando está na pior, né? Quando descobre que o médico diz assim, você vai morrer, tá aí com câncer, tá com tumor, tá com... Aí, ai meu Deus, oh Jesus, me ajude. Aí vem. É assim. Todo mundo é assim, pessoal. Enquanto está bem aí de saúde, com dinheiro, não quer saber de espiritualidade. Não quer saber de espiritualidade. Enquanto tem dinheiro, tá com saúde, tá não sei o que, quer aí o carnaval. Vai chegar agora, final do ano, depois vai vir. Esses pessoal estão assim, pessoal. É normal. Porque está sendo enganado por essa Matrix. Essas consciências ninguém quer, tá? Aí ele fala, vigiai e orai para que não tenha tentação. Então, é da Bíblia, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito está pronto. É Mateus 26:41. Então, aí ele até falou a Bíblia aqui, ó. Daqui a pouco eu vou também falar da Bíblia aqui, pessoal. Aí ele fala, Jesus que dizia como essa mensagem que devemos vigiar o nosso pensamento para que tenhamos um bom físico e espiritual. Isso acontece porque estaremos alinhados com o universo e com amor incondicional. Então, a gente tem que entrar nesse alinhamento. A gente não pode estar a mente desalinhada, pensando aí, sabe, em bobagem, porque isso a vibração vai para baixo, pessoal. Aí ele fala, com isso entraremos para nós o bem de todas as pessoas, inclusive o nosso. Em tempo como estamos vivendo atualmente, devemos mais que nunca procurar educar nosso pensamento. Então, nesse tempo que está aí de informação passando as bagaceiras aí, pessoal, até nos conceitos religiosos, tá, né? Então, precisamos então educar nossa mente, nosso pensamento, né? Ele fala, procurando deixar, vamos aqui, cadê? Onde eu parei? Procura, procurando, cadê? Procurando deixar
negativismo, então, a negatividade, né? De lado, para que o medo não tome conta de nós. Então, pessoal, você está vendo aí, ó, os noticiários, as redes sociais, tudo está passando o quê? Tudo através do medo. Vai acabar, ai meu Deus, agora vai explodir. Você está vendo aí? Devemos manter em oração, meditação, como uma rotina para ganhar força e fazer de toda a situação da vida interno aprendizado, eterno aprendizado. Aí ele fala, ao pensar, a pessoa já toma conhecimento do que já pensou. Ou seja, não é possível pensar e não saber que pensou. Se propomos observar o pensamento, já estamos pensando. Não tem como separar pensamento de alma. A alma é um ser pensante. Veja a proximidade do conceito de pensamento. Se tentamos analisar quando estamos pensando, se observar nosso pensamento de maneira introspectiva, percebemos que eles são simples, embora não se consiga olhar o de fora, pode olhar o de dentro. Nós sabemos que estamos com ciúme quando estamos tendo uma ideia ou um raciocinando, sabemos se estamos alegre ou triste. Então, quem é que sabe desses sentimentos? Só você, né? A outra pessoa vai ver você assim, meia parada, e vai perguntar, o que é que está acontecendo? O que é que você está sentindo? Porque a outra pessoa não sabe, né? A não ser que seja um sensitivo, um médium que consiga ler o seu pensamento, o seu sentimento. E aí diz, por que você está pensando assim? Ele vai descobrir, né? Mas a gente, quando não sabe, a gente pergunta à pessoa, o que é que você está sentindo? Então, você está perguntando para quem? Para a consciência da pessoa, que é a verdadeira pessoa que está observando os pensamentos, está observando o sentimento, a consciência está analisando tanto o externo como o interno dela. Ela está analisando tudo. A consciência da pessoa. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, não sabemos se está alegre ou triste quando temos vontade. Se estamos com desejo, ou seja, o tipo de pensamento são conhecidos por nós em nós, já que não podemos conhecer no outro. Não podemos conhecer no outro, né? Se a gente não despertar as habilidades mediúnicas. Quando a gente desperta essas habilidades, a gente percebe, pessoal. Quando você chega perto de uma pessoa, tem pessoas que é médio, ela consegue. Ela chega perto de uma pessoa, ela consegue sentir o que a outra pessoa está sentindo, pensando, né? Aí olha assim, que é porque você está pensando besteira, a pessoa consegue perceber isso. Entende, pessoal? Não tem como. Jesus era assim, ele sabia o que os outros estavam pensando, né? Porque ele é o médio, ele tinha a mediunidade, né? Aflorada. Cristo tinha a mediunidade toda aberta, então ele lia o pensamento, ele sentia o sentimento das pessoas, ele sabia, né? Tem médios que conseguem, né? Ter essa habilidade, né, pessoal? Porque é uma habilidade da nossa consciência, né? Não é uma habilidade que se aprende em escola, que não é uma habilidade assim, é uma habilidade que já vem com a pessoa, né? Que é um dom, uma habilidade, né? Muitos dizem isso. Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse pensamento espiritual, sobre o nível de pensamento que a pessoa está? Será que a Bíblia fala, pessoal? Você entende agora? Vamos ler. Salmo 139, versículo 1 e 2. Vamos ler aqui. Senhor, tu
me sondas e me conhece. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe o meu pensamento. Então, pessoal, você vê que Deus, Deus sabe que o nosso pensamento, né? De longe, pessoal. De longe assim, em relação ao nosso pensamento aqui, né, pessoal? Porque Deus está perto da gente. De longe, ele já percebe. Por quê? Porque ele está sondando o coração. Tem até uma música, né, que fala sobre Senhor, tu me sonda e me conhece. Quebranta o meu coração. Tem aí, os evangélicos cantam. Por quê? Deus está sondando, pessoal. Ele está perto, sondando o que é que está passando nos seus pensamentos, no coração. Ele está vendo, para ver se você está com desejo de buscar Ele, para ver se quer se conectar com Ele. Ele está vendo as besteiras que tá... Ele está vendo tudo, ele entende você, né? Então, Deus conhece o nosso pensamento, né, pessoal? Não tem como. Aí o que é que a Bíblia fala mais? Hebreus 3, versículo 1. Portanto, santos irmãos, participante do chamado, fixe seu pensamento em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, o que é que o apóstolo Paulo fala, pessoal? Ele fala a gente fixar o nosso pensamento em Jesus, pessoal. Para que a gente não fique com um pensamento aí baixo, né? Porque o pensamento de Jesus é mais alto, é mais elevado, não é um pensamento de besteira aí, né, pessoal? Entende? A gente tem que fixar esse nosso pensamento em Jesus. É isso que o apóstolo nos ensina aqui. Aí o que é que ele fala mais? Salmo 139, versículo 17 e 18. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala: como são preciosos para mim o teu pensamento, ó Deus. Quão grande é a soma deles. Se eu contasse, seria mais do que o grão de areia. Se terminasse de contá-lo, eu ainda estaria contigo. Então, olha o que o salmista faz, pessoal. Os pensamentos de Deus é mais preciosos, pessoal. Por quê? São pensamentos elevados, né? Por isso que é precioso para a nossa consciência. Por isso que ele está pedindo esse pensamento, né? Que somasse na vida dele, né? Se eu contasse, seria mais do que um grão de areia. Então, o pensamento de Deus é muito além do que a gente, pessoal. Ainda estaria contigo, né? É isso. O pensamento de Deus é diferente do pensamento. E é por isso que a gente tem que se alinhar com esse pensamento, que é o quê? Eu já falei aqui sobre a mente superior, né? Que a gente tem que ter essa mente superior, né? Pensamentos elevados, para que mude a vibração do que a gente está aqui. Vai ajudar a gente. Aí ele fala, 2 Coríntios 10, versículo 5. Destruir argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar um cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, pessoal, é a minha função aqui, é destruir argumentos, né, malignos, pensamento que não tem a ver com os pensamentos elevados de Deus, né? Destruir toda essa pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então,
Eu não tenho nada contra nenhuma religião, contra nenhuma pessoa. Mas quando ele fala, traz um pensamento que não é um pensamento elevado da espiritualidade, eu vou ter que destruir esse argumento. Então, é por isso que meus vídeos aqui são para tirar as nuvens negras, destruir essas nuvens negras que está na mente de muitos religiosos, de muitas pessoas. Então, esse é o meu trabalho aqui. Era o trabalho do apóstolo Paulo também, né? Para o quê? Ele fala, para levar, que se levanta contra o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus é mais elevado, né? E levarmos cativo, então, tem que levar essas consciências cativo, todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, você tem que trazer esse pensamento, por isso que ele mandou, fixe seu pensamento em Cristo, né? Vai levar a obediência, né? Porque todos nós temos que se tornar um, pessoal, uno, né? Que é o quê? Unidade de pensamento. Então, se cada um tá aí, um brigando com outro, um falando bobagem, tá fora, então, tá fora da espiritualidade elevada, né? Ontem mesmo, né, eu falei sobre adoração e eu falei aqui que tem muitos aí adorando anjos, mentores, como é que se diz, ET, tem muitos aí adorando. Isso não é um pensamento, né? Um conhecimento de Deus elevado. Isso não é um pensamento, porque o pensamento de Deus é que todos venham adorar a Deus. Foi isso que o anjo elevado, né? Um anjo é um ser elevado. Falou com João. Adore a Deus. Não proste diante de mim. Eu não sou Deus. Então, quando ele falou, disse, não faça isso, não proste diante da minha presença, porque eu não sou Deus. Você só tem que adorar Deus. Tá? Então, quando falei isso ontem no vídeo, eu estou levando a sua mente a não fazer isso. Né? Aí, o que é que ele fala mais? É Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, foi quando Deus viu que a humanidade ali, né, em Gênesis, né, quando se corrompeu, ele viu que o pensamento do homem estava totalmente desviado do propósito que Deus fez para que ele fizesse aqui na Terra. Então, quando você está fazendo o mal aí, pessoal, você está desviado do propósito daquilo que Deus enviou você aqui para fazer. Por isso que tem que se voltar para o propósito da sua alma, que é o propósito, a missão de vida do que você vem fazer aqui, que é o bem ao próximo. Entende, pessoal? Usar seus talentos, seus dons, suas habilidades, suas coisas para fazer o bem ao próximo. Se você está usando essas habilidades, essas coisas e fazendo mal, você está fora do conhecimento de Deus. Você está fora do pensamento de Deus. É duro, né, pessoal? Mas é uma verdade da espiritualidade evoluída. Eu tenho que falar isso aqui. Isso serve para mim e para você, pessoal. Estamos nesse barco. Todo mundo está nesse barco. Tem que entrar nesse limiar de pensamento. Senão está fora. Entende? Aí ele fala, Salmo 94, versículo 11. O Senhor conhece o pensamento do homem e sabe como são inúteis. Então, quando a gente tem o pensamento do ego, né, pessoal? É um pensamento inútil, não vai servir de nada, né? A gente se torna inútil, pessoal. E uma pessoa se torna inútil é quando está com esses pensamentos. Aí ele fala,
Marcos 7, 20 e 23. E continuou, né, Jesus. O que sai do homem é que torna impuro, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos. Então, da onde vêm os maus pensamentos? Do interior do homem. Mas também do interior do homem vêm os bons pensamentos. É só ele saber administrar isso. A imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, o adultério, a cobiça, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Nossa, é uma bagaceira uma atrás da outra, né? Todos esses males vêm dentro do homem impuro. Então, quando o homem está impuro, todas essas bagaceiras vêm. É que Jesus falou, nem foi eu que falei, é Jesus aqui, ó, né? Tá? Aí o que é que ele fala mais? Mateus 9, versículo 4. Conhecendo Jesus seu pensamento, disse: por que você pensa maldosamente seu coração? Então, tá vendo Jesus conseguia ler por causa da mediunidade dele, né? Ele conhece, ele conseguia ver o pensamento que estava ali no íntimo da pessoa. A pessoa não estava nem falando, nem agindo nada, mas só estava pensando. Os fariseus, então ele viu o pensamento. Por que você está pensando assim? Por que você está com esse pensamento? Entende? Porque ele estava com pensamento religioso, ele era contra o que Cristo estava falando, pessoal. E aí estava pensando maldosamente. É isso que às vezes acontece, né, pessoal? Cristo só está esperando ele mudar esse pensamento, né? Tentando mostrar a ele, convencer que ele está ali para fazer o bem. Por que você está incomodado com o bem que Cristo está fazendo? Né? É isso, pessoal. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? É Isaías 55, versículo 6 até o 7. Vamos ler aqui, pessoal. Busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame, pois, enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então, pessoal, porque vai ter momento, pessoal, que você vai clamar e não vai encontrar esse Deus, né? Então, busque o Senhor enquanto se pode achar. Então, quantas pessoas estão perdendo a oportunidade aqui, pessoal? Eu estou aqui, ó, de graça, né? Tem outros aí ensinando essa expansão espiritual. Aí que é pago, né? As pessoas aí. Eu estou aqui de graça, porque eu tenho que atingir também a espiritualidade, tenho que atingir também todos os níveis aqui de como é que se diz? Social aqui, pessoal. Né? Porque a espiritualidade não vem somente para os que têm dinheiro. A maioria dos espiritualistas pensa isso. Acha que a espiritualidade só é para quem tem dinheiro. Ou então é socialmente intelectual. Né? E não é isso. Porque o próprio Cristo veio trazer a espiritualidade para os pobres. Ele veio para os pobres, pegar as boas novas para os pobres. Mas alguns espiritualistas agora pensam que tem que se passar o conhecimento só para os intelectuais, para aqueles que têm dinheiro. E cobram caro, viu? Então, pessoal, vai ter momento que você vai buscar esse Senhor, né? Então, porque quando você já perdeu a conexão com esse Deus, né? Com esse Senhor, você não vai achá-lo mais. Então, clame enquanto ele está perto, que o ímpio, então, abandone o seu caminho. Então, o homem mau, os seus pensamentos. Então, abandone isso, se volte para a espírito, comece a trabalhar, que Deus vai lhe ajudar, vai entrar em conexão.
que tem misericórdia dele. Então, Deus vai ter misericórdia, porque vai ter momento que vai cessar esse tempo que muitos chamam que é o tempo da graça, é o tempo de que a gente está se preparando espiritualmente para essa evolução da nossa consciência. Entende? Porque vai ter que dar um jeito nas energias que foi causada aqui. Porque agora aqui o ambiente está com energia de injustiça, pessoal. Tem muitas injustiças, não tem? Então, e a presença de Deus, o reino de Deus, é um lugar de justiça. Entende? Não pode haver justiça. Então, se vocês querem uma terra boa, querem um mundo mais próximo em justiça, a primeira trabalho vai ser em você. Agora, é interessante é que as pessoas não querem mudar e querem que o mundo mude. Não existe isso, pessoal. A primeira mudança acontece em você. É igual a pessoa que quer que o outro se converta, mas ela não quer se converter. Então, como é que pode isso? Né? Quer que a outra desperte, se torne melhor, mas ela quer continuar a mesma coisa. Não existe. O primeiro que tem que mudar é você. O trabalhar vai ser em você para depois Deus trabalhar nas outras pessoas. Entende, pessoal? Aí ele fala, Isaías 55, versículo 8 e 9. Pois o meu pensamento não são pensamento de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Declara o Senhor, assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, pessoal, existe um pensamento elevado, né? Que não é o pensamento que a gente está no ego. O pensamento de Deus é mais elevado. E a gente tem que entrar nesse faixa, nesse nível de pensamento. É aonde os seres espirituais, né? Que é os anjos, os mentores, estão. Aonde quando a gente entra nessa faixa de frequência, a gente tem ajuda, a intuição desses seres para nos ajudar na nossa caminho. Entende, pessoal? Entende agora? Aí ele fala, Efésios 4, versículo 17 até o 19. Vamos ler aqui, pessoal. Aí ele fala, assim eu digo a você, e no Senhor insisto, que não viva mais como gentil, que vive na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Nossa, ele disse tudo, pessoal. Então, quando ele fala para os irmãos, né? Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto. Então, diante do Senhor insisto, que não viva como um gentil, que vive na inutilidade de pensamento. Então, tem muita gente aí, pessoal, que está vivendo na inutilidade de pensamento. Eles estão obscurecidos no entendimento e separado da vida de Deus. Quem é que está separado? A consciência dele por causa do pensamento mal dele. Por causa da ignorância. Então, quem está na ignorância, quem está dormindo, está morto consciencialmente e tem que despertar. Então, quando está na ignorância, você tem que despertar, pessoal. Que estão devido ao endurecimento do coração. Então, por que essas pessoas estão nessa ignorância, nessa obscuridade? Por causa do endurecimento, porque Deus está indo lá tocar no coração dela, Cristo está indo lá, mas ela endurece, porque ela quer viver aquela vida ali. Então, o jeito. Então,
Aí o apóstolo Paulo aconselha a gente não viver igual como eles estão fazendo. Tendo perdido toda a sensibilidade. Então, pessoal, quando a pessoa endurece o coração assim, ela perde toda a sensibilidade. Porque a sensibilidade é o que nos ajuda nesse caminhar espiritual. Ele se integra à depravação, cometendo toda a avidez, toda espécie de impureza. É o que está acontecendo, pessoal. Não tem como falar o contrário. Por isso que a gente moralmente tem que entrar no conhecimento elevado, a moral, a consciência moral, sabe? Para que a gente vá crescendo, pessoal. É o conselho da Bíblia, tá vendo? Tanto do espiritualista como da Bíblia. Então, tem pensamento espiritual na Bíblia? Tem, pessoal. Aí ele fala, Colossenses 3, versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, pessoal, todos que levam você a pensar coisas terrenas não está na espiritualidade evoluída. Porque a espiritualidade evoluída não vai fazer você pensar em coisa terrena. E isso está acontecendo no meio aí religioso. Entende, pessoal? Quando está levando o seu pensamento, sua consciência a pensar em coisa eterna, você ficar mais grudado na matéria, é coisa que não é mais elevada, não é um pensamento da espiritual, é um pensamento terreno. Isso é espírito de engano que está aí. Tem que tomar cuidado, né? Aí, o que é que ele fala mais aqui? 1 Coríntios 1, versículo 10. Irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem um com o outro no que fala, para que não haja divisão entre vós, antes que todos estejam unidos num só pensamento e em um só parecer. Então, essa é a intenção, pessoal, da Bíblia, para levar todo mundo a um só pensamento, que é o pensamento elevado da espiritualidade. Quando há divisão, não há concordância, não tem espiritualidade aí, tá tudo. Quando há isso, não há espiritualidade. Porque tá que levar, entende? E aí, por isso que eu reúno todos esses conceitos para que a sua mente se volte. Então, quando uma pessoa endurece o coração, não quer ouvir isso, o que é que ela está fazendo? Ela está na ignorância, como lá falou. Entende? Religiosidade. Não, aqui é o certo, acabou. Tem gente assim, pessoal, nesse nível de consciência, aqui é o certo. Não, isso é errado. Entende? Por isso, quando eu junto aqui, a maioria, que é vez evangélica, né? Eles se torcem aí na cadeira, né? E pior que eu mostro na Bíblia, ela disse, nossa, ele mostrou na Bíblia, nossa, e se torce mais ainda. Entende? Por quê? Ainda são criança, pessoal, né? Aí o que é que ele fala aqui? 1 Coríntios 14, 20. Irmão, deixe de pensar como criança. Aí, ó, é porque é criança. Com respeito ao mal, seja criança, mas quanto ao modo de pensar, seja adulto. Então, no modo de você se comportar, você seja como criança, tenha aquela pureza. Mas não seja criança no modo de pensar a respeito do mal, né? Seja adulto, né? Saiba lidar com essa energia, com esse mal. Seja adulto, não como criança, que vai sendo levada, às vezes, até por esse mal. Porque criança é assim, pessoal, você leva ela para os lugares. Entende? É isso que acontece às vezes com muito cristão. Então, é criança. Não, aqui é verdade. Não. Eu agora dou risada, pessoal. Mas é difícil, pessoal.
lidar com um tipo de consciência, ainda mais a mente cauterizada por esses grupos religiosos. É isso. Outros de grupo aqui religioso só querem ouvir meu vídeo, né? Ele acha interessante. De vez em quando eles vêm aqui e assistem. Ele acha interessante. Mas ele só quer assistir se eu for participante do grupo dele. Entenda, pessoal. Entenda um negócio desse. Isso é as consciências que estão aqui. O nível de consciência que estão aqui nessa época. Entende? Aí, para acabar, né? Para a gente ir almoçar ali, o nosso corpo é Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Então, o apóstolo Paulo, se você, tudo que é verdadeiro, nobre, correto, pense nisso, pessoal. Amável, de boa fama, excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Não pense baixo, não pense em besteira. Tá certo, pessoal? Porque quando você sai disso, sua vibração vai baixar. Você viu o espiritualista falar, tudo que a gente pensa, a gente está vibrando. Está também interferindo aqui nessa realidade que é um oceano de vibração de energia, onde a gente está inserido, que é a psicosfera da Terra. Então, você está até, queira ou não, você está interferindo na psicosfera. Então, se você tem um bom pensamento, não quer verdade, então você vai interferir positivamente nessa psicosfera, na vida de outra pessoa, entende? Não vai ser negativamente, né, influenciado. A pergunta é, pessoal, você agora, a pergunta que eu coloquei, por que é importante saber qual o nível de pensamento espiritual? Porque a gente vai saber qual é o nível que você está. Agora, você faça a sua avaliação em qual nível de pensamento espiritual você está. Será que você está aí no seu quadradinho religioso? Será que você está com um pensamento bom? Está positivamente na vida de outra pessoa? Como é que você está? Então, por isso que esse estudo é importante, para você perceber, né, o que você está pensando e o que é que você está lançando de pensamento para o ambiente. Porque você está interferindo, queira ou não. Agora, você está interferindo positivamente ou negativamente. Simples assim, né? Mas é assim, pessoal. Não tem para onde correr, porque você é um ser pensante, você é uma alma, é um espírito, então você está pensando. Se eu não fazer esse trabalho aqui para mudar o seu pensamento, você vai continuar pensando bagaceira, vai continuar afetando o ambiente. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Para onde a gente vai correr? Né? Para onde, pessoal? Então, a gente tem que correr para o braço de Deus, né? É a única saída para a gente correr, pessoal. O braço de Deus, né? Para nos levar para lugares melhores, para a casa do Pai. Não é isso? Quem? Levar a nossa consciência. Entende? Porque nessa consciência é que é a nossa verdadeira pessoa. É ela que está olhando a mente, o pensamento, né, que é produzido pela mente, as emoções, os sentimentos, né? Ela está olhando todos esses, tanto interno como externamente. Ela está fazendo toda essa avaliação. A pergunta é agora, quem é essa consciência? Então, você é isso. Você sabe quem é você? É uma pergunta, pessoal. Entende? Você não é o pensamento. Você está produzindo, a sua alma, a sua consciência está produzindo esses pensamentos, o qual
a sua consciência está avaliando também esses pensamentos. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês aqui. Esse estudo é profundo, porque tem um pouco de filosofia, né? Um pouco de tudo. E eu ainda coloquei aqui o pensamento da Bíblia, né, pessoal? Mas graças a Deus, espero que vocês entendam, compreendam e comece a perceber o seu pensamento, o que é que você está fazendo aqui nessa realidade, né? Qual é o pensamento que você está colocando, né? Então, esse estudo é para isso, pessoal. Graças a Deus, agradecer a você por mais um dia, mais um vídeo. Agradecer a você aí, viu, pessoal, que deu uma visualização muito boa no vídeo aí passado aí, né? Vocês gostaram, né? Tá muito bom, pessoal. Vamos para mais, que a espiritualidade tem mais para nos falar e nos orientar nessa caminhada. Tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!